Boa noite a todos. Estamos felizes com mais um dia na Casa de Deus, Igreja do Fazendinha. Aqui é onde nós estamos com o mínimo número de pessoas, onde simplesmente para que possam fazer a nossa programação via Facebook, via online. E você que está em casa, que não consegue vir aqui, pode nos assistir. IASD Fazendinha. Aqui nós vamos ter um louvor e depois nós vamos ter uma mensagem musical, aliás, uma pregação, uma mensagem de Deus na Bíblia para o nosso irmão Reginaldo. Então, para nós iniciar ou continuar o nosso culto dessa noite, nós vamos cantar o hino 261, Fé e Vitória. Amém. Do jeito que você está, na sua casa, aonde você possa estar assistindo, ouvindo a mensagem dessa noite, nós vamos orar agora, orar a Deus. Se você tem um pedido, que nós possamos orar por você, que nós possamos interceder junto a Deus, para atender as necessidades ou a sua necessidade. Qual seja for ela, nós vamos orar. E você também pode entrar no Facebook da Igreja do Fazendinha e solicitar o seu pedido.
fica ali gravado. Quem sabe no próximo culto, se nós não conseguir fazer hoje, na quarta-feira, nós olhamos e oramos por todos os pedidos que foi feito. E colocamos nas mãos de Deus, que Ele atenda conforme a vontade dEle e não a nossa. E nesse momento, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, por ter cuidado de nós. Obrigado, Senhor Deus, por ter trazido nós aqui nessa noite, com tantas dificuldades que o mundo está enfrentando, que nós também estamos enfrentando. Mas, Senhor Deus, a oportunidade de nós estarmos aqui falando do Seu nome dessa noite, do Seu amor e da Sua misericórdia. Por favor, Senhor, nesse momento, com certeza, muitas pessoas estão precisando da Sua misericórdia. Talvez pessoas que não lhe conhecem verdadeiramente, mas que pessoas lá no fundo do seu coração anseiam para receber a graça, para receber o perdão, para receber, quem sabe, um milagre na vida deles. O momento que nós estamos vivendo é muito difícil para nós como pessoas, como seres humanos. Porque nós, nessa era que nós estamos vivendo, às vezes muitos de nós nunca teríamos visto o que está acontecendo nesses dias de hoje. Mas também a Bíblia diz que no tempo do fim, muitas coisas iriam acontecer. Muitas pestes, muitas doenças, muitas enfermidades. Mas também ela diz que ainda não é o fim. É o começo do sofrimento e da dor, e é o sinal da volta do Senhor Jesus. Alcance essas pessoas, Senhor, por favor. Alcance a igreja do Fazendinha. Alcance todas as igrejas que procuram pelo Seu nome, por favor. Alcance a nossa família. Alcance eu, alcance cada um de nós. Também nessa noite, Senhor, pedimos uma bênção pelo irmão Reginaldo. Que ele vai abrir a sua palavra. Que ele possa ser inspirado por Ti, como sempre foi. Que a mensagem dele venha de encontro com as nossas necessidades. Seja ela doce ou não, mas sabemos que vem do alto céus. Pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que a misericórdia do Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que nos acompanha neste momento através do Facebook da igreja aqui do Fazendinha. É uma alegria muito grande estar voltando a esta igreja mais uma vez para trazer a palavra de Deus. Triste pelas circunstâncias em que nós estamos vivendo, já que das últimas vezes que estive aqui a igreja estava com os seus membros aqui reunidos. Mas sabemos que através do Espírito Santo de Deus nós estamos ligados, porque nós somos a igreja de Deus aqui nesta terra, e nós sabemos que cada um de nós, somos membros do corpo de Cristo, e juntos nós estamos unidos, crendo que o Senhor Deus está abençoando a cada um de nós, aonde quer que nós estejamos. Irmãos, nós estamos realmente passando por tempos difíceis, por momentos em que talvez a nossa fé seja vacilada. Muitas vezes nós chegamos a duvidar se realmente vale a pena servir a Deus ou não. Gostaria muito aqui primeiramente de agradecer ao nosso irmão João França, ao qual meu amigo de longa data, trabalhamos juntos ali na igreja do Caiuá, e aí agora ele está servindo ao Senhor aqui nesta casa, então obrigado ao João pelo convite. Sei que o convite parte dele, mas quem nos traz até aqui é o Senhor Deus, porque a palavra a ser partilhada é a dele e não a nossa. Então, queridos, eu queria pedir para você neste momento, eu sei que assistir o culto em casa é muito difícil, eu sei que assistir o culto, às vezes na igreja já é difícil, porque muitas coisas nos roubam a atenção, então em casa as dificuldades são ainda maiores, já que às vezes você pode estar querendo prestar atenção na mensagem, mas o filho, ou acontece alguma coisa, uma mensagem que chega no celular, e aí às vezes a gente acaba desviando o foco. Mas eu gostaria de pedir para que você neste momento se ligasse a nós, na mensagem que nós vamos compartilhar nesta noite com vocês.
para que o Espírito Santo realmente traga luz à nossa mente e ao nosso coração. Eu vim, no caminho, ontem estive pregando na igreja do Caiuá, também fiz uma live na igreja do Caiuá ontem, e aí eu vim orando ao Senhor no caminho, ao qual sermão Deus gostaria que eu trouxesse, qual era a palavra dele para a igreja do Fazendinha, para os fiéis de Cristo que congregam aqui nesta igreja. E queridos, eu tenho visto muitas pessoas que têm abandonado os caminhos do Senhor. Muitos têm retornado, é verdade, para os caminhos de Deus, através desta pandemia. Muitas pessoas que haviam deixado de seguir a Deus, ou de congregar, elas acabaram retornando para os braços do Pai. Mas infelizmente outros, pelos cuidados da vida, acabaram deixando os caminhos do Senhor. Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, ele disse que o semeador ele saiu a semear, e algumas sementes caíram pelo meio do caminho, algumas sementes caíram em terra, em lugar que o solo era rochoso, outras caíram em meio de espinhos, em meio das pedras, mas teve aquelas também que caíram no solo fértil, e essas umas produziram 30, 60, 100 vezes mais, E eu espero que a mensagem de Deus nessa noite também possa cair num solo fértil, que é o seu coração, E que a mensagem de hoje possa fazer efeito na sua vida espiritual, possa surtir efeito, para que você possa produzir ainda muitos frutos para o Senhor, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Eu quero compartilhar com vocês a história de um homem, eu até tinha colocado aqui para os irmãos passar o slide para mim lá, mas irmãos, eu não vou precisar do slide, tá? Eu vou, no momento que nós estávamos orando, Deus me trouxe essa outra palavra, e eu quero compartilhar com vocês a história de um homem, de um rei do povo de Israel, um homem ao qual o Senhor levantou para estar trazendo juízo sobre aquele povo, para que estivesse fazendo as suas vontades. E aqui, no livro, eu quero que você abra agora a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, lá no capítulo 10. Aí, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero pedir a bênção de Deus, neste momento, para que nós estejamos orando a Ele, para podermos interpretar a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ao Senhor nosso Deus, nós nesta noite clamamos a Ti, Senhor Deus. Nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, com tristeza em nosso coração, ó Pai, por ver, Senhor Deus, as circunstâncias em que Teus filhos estão vivendo. Sabemos, ó Deus, que no passado os Teus filhos já foram perseguidos, passaram por lutas, filhos Teus tiveram que Te adorar em cavernas, nas montanhas. Hoje, Senhor Deus, nós estamos no conforto do nosso lar ainda, mas sabemos também, ó Deus, que vai chegar um momento em que as coisas vão ficar difíceis, Senhor Deus, para aqueles que Te buscam. Sabemos, ó Deus, que vai chegar um momento, Pai, em que Satanás vai se irar ainda mais contra os Teus filhos. Vai chegar um momento em que os anjos, Senhor Deus, que seguram os ventos das guerras, eles irão soltar os ventos, Pai. E aí, Senhor Deus, os Teus filhos, serão perseguidos por aqueles que não Te aceitaram. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, e que o Senhor não nos abandona, e que o Senhor jamais nos deixará. Mesmo que tenhamos que morrer, Senhor Deus, mesmo na morte, o Senhor está conosco. O Senhor vela por cada um de nós, ó Deus. Por isso, Pai, neste momento que estamos com a Tua palavra aberta, Senhor, pedimos a orientação do Teu Santo e Bom Espírito. Nós louvamos o Teu nome, nós já oramos a Ti nesta noite. E, Senhor, neste momento nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos ser como o povo de Israel, Senhor Deus, que quando o Senhor desceu no Monte Sinai e começou a falar ao seu povo, eles ficaram com medo. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, a Tua voz, às vezes pode, Senhor Deus, de certa forma, amedrontar o nosso coração. Mas nós sabemos que o Senhor é um Pai de amor. Por isso, Senhor, nós clamamos ao Senhor neste momento. Ilumine a nossa mente e o nosso coração para entendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, aqui vai contar a história de Jeú. Jeú foi um homem usado por Deus
para trazer ali sobre o povo, né, o arrependimento, já que eles tinham se desviado da palavra de Deus. Então aqui, né, em 2 Reis, capítulo 10, a gente vai ver aqui, ó, no versículo 1 em diante, diz assim, ó: achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes das cidades, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, pondo-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo, e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, e o responsável pela cidade, e os anciãos, e os tutores, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que é bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: se estiverdes do meu lado, e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a esta hora, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegada a ele a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram 70 pessoas, e puseram as suas cabeças no cesto, e lhes mataram a Jezreel. Veio o mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora, que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou, por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe, em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs e partiu, e foi a Samaria, e estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-vos vivos. Eles e os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Irmãos, essa história aqui de Jeú, né, quando o rei Acabe trouxe a rainha Jezabel para o povo de Israel, ela trouxe junto consigo todo o paganismo do seu povo. E aí, seduzido pela beleza de Jezabel, o rei Acabe, ele começou a trazer os altares de Baal para dentro de Jerusalém, aqui, coisas que eram abomináveis ao Senhor. E aí, queridos, quando Deus trouxe juízo a este povo, Deus tinha prometido a Acabe que ele levantaria um rei, ao qual poria fim a toda a sua descendência. E isso aconteceu. Jeú, ele foi o responsável pela morte de Jezabel. Jeú, ele foi o responsável pela morte dos filhos de Acabe. Ele pôs fim a toda a casa de Acabe. Jeú também, queridos, foi o responsável por fim a adoração a Baal. Jeú, ele reuniu todos os profetas de Baal em um só mesmo lugar. Aqui no versículo 18 do capítulo 10 diz o seguinte: ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse:
Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Queridos, Jeú, ele armou ali uma armadilha. Ele queria pôr fim àquela falsa adoração no meio do seu povo. Então Jeú chamou todos os sacerdotes de Baal e os reuniu todos dentro de um templo. E aí Jeú disse, olha, Acabe serviu pouco a Baal, né? Se colocando como também ele iria adorar a Baal. Mas ali diz a palavra do Senhor que ele fazia isso com astúcia, porque Jeú tinha em sua mente destruir todos aqueles sacerdotes. Aí continuando o texto diz o seguinte, verso 20, disse mais Jeú, consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo o Israel, vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário, tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Então Jeú, com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal, examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós, nem algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Veja aqui que Jeú, ele já tinha planejado por fim aos sacerdotes. E ainda ele toma cuidado, né? Ele diz assim, olha, cuidem para ver se não tem nenhum servo do Senhor aqui dentro. Porque ele já tinha planejado o que ele iria fazer. No verso 24 diz assim, ó, e entrando eles a oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes, se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar, responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabando o sacrifício, o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães, entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, e derribaram a casa de Baal, e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Aí, queridos, no versículo 28, diz assim, ó, assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Queridos, eu quero parar aqui, por enquanto, com vocês. Por que eu quis trazer essa história para nós? Né? Parece uma história de violência, né? Uma história onde só encontra mortes. Mas, queridos, nós temos que entender aqui que o povo de Deus naquela época tinha se afastado dos caminhos de Deus. E Deus precisava restaurar a verdadeira adoração, né, ali para o seu povo. Queridos, Jeú fez tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Talvez, querido, seja o meu caso e o seu. Talvez nós estejamos aí, né, nós sejamos pessoas que costumamos dar estudo bíblico. Talvez, querido, nós somos pessoas, né, que cantamos para Deus. Talvez, querido, nós somos pessoas que levamos aí para as pessoas mais pobres, né, a comida que eles necessitam. Mas, queridos, tem uma coisa que nós precisamos entregar para Deus. Tem algo que Deus requer de nós. E não é somente as nossas obras. Deus requer de nós também o nosso coração. Queridos, por que eu resolvi trazer essa história para nós? Eu sei que nos dias em que nós estamos vivendo, muitos de nós passamos por muitas lutas e dificuldades.
Satanás tem nos oferecido muitas coisas para nos roubar de Deus. Assim como o inimigo coloca diante dos nossos filhos coisas que atraem os seus olhos, assim também é Satanás com cada um de nós. Muitas vezes, querido, ele tem nos oferecido filmes, séries, novelas, para nos afastar de perto de Deus. E, queridos, eu quero trazer para você aqui nessa noite o que Jeú não deu para Deus. Ele fez tudo aquilo que Deus queria, trazendo para os nossos dias. Ele deu estudo bíblico, ele levou pessoas ao batismo, ele pregou, ele evangelizou, ele fez e aconteceu na igreja. Mas teve uma coisa que Jeú não fez, queridos. E aqui no versículo 29 diz o seguinte: porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Versículo 30, queridos. Pelo que disse o Senhor a Jeú, por quanto bem executastes o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe, segundo tudo quanto era meu propósito. Queridos, veja que Acabe fez tudo que era propósito de Deus. É propósito de Deus que eu e você demos estudo bíblico? Sim, queridos, é o propósito de Deus. É o propósito de Deus que você use os seus dons na igreja, através de louvor, através do ministério da recepção, através das mensagens pregadas. Sim, queridos, essa é a vontade de Deus. Mas no verso, continuando aqui, diz o seguinte, terminando ali o verso: executaste tudo o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era meu propósito. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. O verso 31 é muito triste, porque diz assim, mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Queridos, Jeú fez e aconteceu na sua época. Ele fez tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas, querido, ele não teve cuidado em guardar o seu coração para Deus. Por isso, queridos, nessa noite, eu quero dizer para você, eu sei que a vida está difícil. Eu sei que você tem que ficar em casa muitas vezes, muitas pessoas perderam seus empregos. Eu sei que muitas pessoas às vezes podem estar com dificuldade até mesmo para guardar o sábado. Eu sei, querido, que isso daí é luta que você está enfrentando neste momento. Mas, querido, continue confiando em Deus. Guarde o seu coração ao Senhor, que Deus tem para cada um de nós um propósito. Queridos, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus pediu para que eles amassem o Senhor de todo o seu coração. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, abra sua Bíblia no Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha só o que o Senhor diz para nós nessa noite. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Querido, de tudo que nós temos que fazer, nós temos que guardar o nosso coração a Deus. Nós devemos anunciar a palavra de Deus, é lógico que devemos. Nós necessitamos dar estudos bíblicos? Lógico que sim, para o nosso próprio bem. Mas, queridos, nós não podemos deixar o nosso coração se apartar do Senhor. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses que havia já na época dele cristãos que não anunciavam a Cristo porque amavam a Jesus, mas anunciavam a Cristo porque eram ciumentos e briguentos. Queridos, que a nossa motivação não seja pela supremacia na igreja, que não seja por vãs glória, mas que nós realmente possamos nos entregar inteiramente ao Senhor. E que tudo que nós formos fazer, nós possamos colocar Deus em primeiro lugar. Sabe, queridos, que o nosso coração possa estar inteiramente a Deus, ligado a Deus. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 21,
Jesus diz assim, que aonde está o seu tesouro, né, aí também está o seu coração. Queridos, aonde você tem colocado o seu coração nessa pandemia? Eu sei que a igreja não pode abrir as suas portas ainda, porque nós temos que respeitar as leis, né? O Senhor nos diz para nós respeitarmos os nossos governantes. Mas aí, queridos, né, será que durante a semana nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar? Será que talvez durante o dia que nós passamos, nós temos colocado o Senhor pelo menos 1 hora em nossa vida em primeiro lugar? Será que nós temos passado pelo menos 30 minutos do nosso dia meditando na palavra do Senhor? Será, queridos, que nós estamos passando tempo com o Senhor? Queridos, uma vez perguntaram para Martinho Lutero se existia salvação fora da igreja. Ele disse que sim, que poderia existir salvação fora da igreja, mas não fora de Cristo. Você não pode esquecer que você é cristão ainda. Não é porque a igreja não está com a sua porta aberta, não é porque você não está no dia do sábado, você não pode esquecer que você é um cristão. Você não pode esquecer que você é um seguidor de Jesus. Queridos, aonde você estiver, seja no seu quarto, seja no banheiro, seja na escola, seja no trabalho, aonde você estiver, você tem que lembrar que você é um cristão e que você representa a Cristo Jesus. Por isso, querido, eu quero pedir a você neste momento, para que você guarde o seu coração para o Senhor. Eu sei que muitas vezes, muitas coisas querem roubar o nosso coração das mãos de Deus. Queridos, lá em Salmo 119, eu quero ler esse último texto com vocês. O Salmo 119. E nós não podemos deixar isso escapar, queridos, da nossa mente. 119, verso 9, diz o seguinte: isso aqui serve para todos nós, mas principalmente para você jovem, que talvez esteja aí se iludindo com as coisas deste mundo. Para você que talvez esteja aí sendo atraído pelas coisas que Satanás está te oferecendo. Eu quero dizer para você que Deus está preparando um novo céu e uma nova terra. Que Deus, mesmo em meio de toda essa pandemia, de toda essa tribulação que está acontecendo no mundo, Deus ainda não perdeu o controle. Deus está, queridos, controlando todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. E aqui ele diz o seguinte, Salmo 119, verso 9 a 11, diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Queridos, o que está dominando o seu coração? Jesus disse que da boca procede, as coisas que o coração está cheio. Será que você, quando conversa com seus amigos, será que você tem transmitido o que está no seu coração? Ou talvez você tenha transmitido amargura, você tenha transmitido orgulho, você tenha transmitido para as pessoas falsidade. Será que é isso que está enchendo o seu coração? Queridos, eu quero deixar para vocês aqui a esperança que Deus nos dá da vida eterna. Não está longe a vinda do Senhor, como muitos pensam que está para acontecer. Muitos acham assim, não, o Senhor ainda vai demorar. Não, queridos, o Senhor está perto, mais perto do que nós imaginamos. Por isso, hoje é o dia de nós nos prepararmos. Por isso, você, jovem, que está aí talvez com a sua cabeça em projetos, para o futuro, não é errado você projetar o seu futuro, mas primeiramente coloque Deus em primeiro lugar. Eu sei que muitas pessoas passaram aqui pelo Facebook e deixaram de assistir para talvez ir assistir um programa de televisão. Eu sei que muitas pessoas neste momento deixaram de ouvir a palavra de Deus, mas eu fico feliz por você que acompanhou até o final aqui este culto. Para que você que realmente deseja ouvir a vontade de Deus, para você que realmente deseja ser salvo, eu quero realmente, em nome do Senhor, dizer que estou muito feliz por você ter ficado aqui até o final. E eu quero deixar aqui a bênção do Senhor para a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E queridos, né, eu espero que na próxima vez que eu vir aqui nessa igreja, nós possamos estar nos reunindo, né, e que eu possa fazer como sempre nós fazemos, cantar o hino final e esperar vocês na porta para podermos nos cumprimentarmos. Que Deus te abençoe, queridos, né, que o Senhor venha logo buscar a cada um de nós. A Ele seja toda honra, glória e louvor. Amém. Bom, queridos, vamos, para nós encerrarmos aqui o nosso culto, quero pedir para o irmão colocar o hino 61, Ao Ver a Cruz. Quero que você cante conosco também este hino de adoração a Deus. Eu quero pedir você que está em casa, vou desafiar você neste momento. Se você estiver sentado, eu quero pedir para que você fique em pé, para que todos nós possamos cantar junto, como se você estivesse aqui na igreja, para que você pudesse se sentir, né, também aqui comigo e com o irmão João França, né? Então se coloca em pé aí na sua casa, chama a sua filha, chama o seu filho, chama o seu esposo, fica todos juntos aí em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus.
Foi na cruz, irmãos, que Jesus, nos trouxe a esperança da vida eterna. E hoje, queridos, nós temos aí esta esperança de que em breve o Senhor virá nos buscar. Queridos, algumas pessoas estiveram aqui nos escrevendo nesta noite, pedindo oração. Aqui a irmã Natalina, ela pede oração pela irmã Tânia, Tânia Pedrina, pelo Juarez, pelo Marcos Tosta, pelo José Carlos, pela Marisa, Cleonice, Luana, E neste momento, querido, eu quero convidar você também, a estar fechando os seus olhos e juntos nós possamos estar levando a Deus as nossas orações, para que o Senhor possa nos abençoar segundo a sua vontade e o seu querer, queridos. Então eu quero pedir neste momento aqui para que você, feche os seus olhos aí onde você está e vamos juntos pedir ao nosso Deus por essas pessoas. Querido Deus e Pai, nós nos alegramos, Senhor Deus, por poder estar na Tua presença. Santo Deus, tantas pessoas têm se afastado de Ti, Senhor. Mal sabe elas como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom, Senhor Deus, poder servir a um Deus que é Criador, que é Salvador, que tem o poder para criar as coisas somente pelo poder da Sua voz. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, porque servir ao Senhor para nós é uma alegria muito grande. E ainda mais, Senhor Deus, sem merecer nada, o Senhor nos oferece a vida eterna. Senhor, algumas pessoas que estão passando, Senhor Deus, por momentos muito difíceis. Pessoas que contraíram, Senhor Deus, essa doença, esse vírus. Temos aí pastores, colegas nossos, Senhor, que estão sofrendo, ó Deus, terrivelmente com essa doença. E nós queremos colocar essas pessoas neste momento nas Tuas mãos, Senhor. Aqui, Senhor Deus, nós temos a irmã Tânia, temos o irmão Juarez, temos o Marcos Tosta, a Luana, também, Senhor Deus, nós temos aqui o José Carlos, a Marisa, a Cleonice, Senhor, que são pessoas, Pai, que precisam neste momento que o Senhor os toque com a Sua mão poderosa, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, Senhor Deus, não sei se é doença, se é trabalho, mas o Senhor sabe o que cada um deles precisa. Por isso, Senhor, envia os Teus anjos poderosos, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo a tocar no coração de cada uma dessas pessoas. Se elas estão, Senhor Deus, no momento de dificuldade, com doença, que o Senhor possa confortar, Pai. Também, Senhor Deus, pelos pedidos que nós temos em nosso coração. Às vezes, Senhor Deus, nós temos sonhos que ainda pretendemos seguir, que o Senhor possa sondar o nosso coração e permita, Senhor Deus, que saia da nossa boca somente aquilo que é louvável ao Teu nome, Senhor. Por favor, Senhor Deus, abençoa a liderança desta igreja, Senhor. Abençoa, por favor, Senhor Deus, cada membro, Pai. Cada um deles, Pai, mesmo aqueles que não estão acompanhando, aqueles que não tiveram condições para assistir hoje, porque às vezes estão no trabalho, estão fazendo alguma outra tarefa, estão dando estudo bíblico, seja o que for que eles estejam fazendo, Pai, que o Senhor os abençoe e os guarde também, Senhor. Por favor, nosso Deus, que esta pandemia possa passar logo e que as coisas, Senhor Deus, que dentro da igreja possam voltar à normalidade. Por favor, Senhor Deus, venha logo nos buscar. Este é o desejo do nosso coração. Nós oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor nosso Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E lembra, querido amigo, aquele que há de vir, virá e não tardará.